Agora que você entende a definição de uma onda, você está apto a entender o que seria já uma onda mecânica, ok? Uma onda mecânica. Então vamos lá. Onda mecânica. Pessoas, uma onda mecânica, ela é um tipo de onda bem específico, tá? Bem específico, que ela só ocorre por causa de um motivo. Ela só existe por causa de um motivo. Quer ver se vocês conseguem entender, pensar? Ó, aquele pulso se propagando na corda é uma onda mecânica. Estou te afirmando. A minha voz é uma onda mecânica. O som é uma onda mecânica, como um todo. Né? O que aquele pulso na corda e o som têm em comum? Para serem mecânicas, ondas mecânicas. Pessoas. Muito bom, Gabi. Elas são propagadas através de algo, tá? Vou só mudar o que você falou. Elas precisam, gente, de um meio material, precisa de matéria. Se não tiver meio material molécula, não se propaga. Exemplo, o som. Por que você escuta a minha voz? Porque eu falo. Imagina que vocês estão na sala de aula, todo mundo me escutando. Quando eu falo, eu vibro as moléculas de ar na minha frente. As moléculas de ar que estão na frente da minha boca. Essa vibração molecular, essa agitação, ela chega no seu ouvido e você capta como um som. Você identifica isso como um som. Então, uma onda mecânica é aquela que precisa de um meio material. É por isso que no vácuo, no espaço, não tem som. Porque não tem molécula para eu vibrar. Entende? Então, onda mecânica são aquelas que necessitam de um meio material para se propagarem. Entenderam o que é uma onda mecânica, gente? Sim? Bom, agora eu quero mostrar para vocês duas coisinhas. A gente pode fazer o quê? A gente pode classificar as ondas. Existem dois tipos de classificar, mas aqui a gente vai estudar só um tipo, tá? Que é com relação à forma da onda. A forma dela. A forma dela pode ser de dois jeitos, tá? Pode ser longitudinal ou pode ser transversal. Bom, ondas longitudinais e ondas transversais, elas dizem respeito à forma da onda. Então a gente tem que entender qual é a forma dessas duas ondas, ok? Exemplo, se eu tiver uma mola, tudo bem, Paulo, não tem problema. Imaginem que a gente tem uma mola, ok? E essa mola, ela tá no comprimento natural dela. Se eu vier e der um tapa de um lado dela, fazer uma força nela para cá, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai comprimir
esticar. Vai puxar o lado de cá. Comprimir, esticar. Comprimir, esticar. Comprimir, esticar. Até que percorra a mola inteira. Ok? Veja. Perceba o seguinte. É como se aqui no meio tivesse comprimido, tá? Tá se propagando. Então tá indo para lá, ó. Velocidade, tá? Olha só. Eu tenho que analisar duas coisas na onda. Energia. Ó, energia e matéria. Ok? O que eu fiz com as moléculas, com a matéria que compõe essa mola? Eu vibrei elas na horizontal, né? Eu dei uma força aqui, ó. Na horizontal. Para lá. Para a direita de vocês. O que isso significa? Significa que eu dei a força, vibrei as moléculas na horizontal e eu estou vendo. Estou vendo que a propagação de energia é na horizontal também. Então, quando a perturbação molecular e a propagação de energia estiverem na mesma direção e sentido, a onda é longitudinal. Vou colocar assim, ó. Olha lá. Perturbação molecular e energia na mesma direção e sentido. Qual é o contra-exemplo disso? A corda do violão de novo. Se eu deixo isso aqui fixo, ok? E aí eu levanto a corda do violão e solto, eu vejo que o pulso se propaga para cá, ok? O pulso se propaga para a direita. A minha perturbação foi na vertical, né? Ó. A perturbação foi na vertical. Mas a energia se propagou na horizontal. Perceba que a perturbação e a energia são perpendiculares entre si, fazem 90 graus. Quando isso acontecer, a onda é transversal. Quando estiverem juntas, aqui, a onda será longitudinal. Pessoal, tudo bem com a classificação? Sim? Beleza. Bom, posso apagar aqui para a gente poder finalizar a aula de hoje com o finalzinho da teoria? Não, 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 Gabi. Não, não. Não, eu dei dois exemplos, uma mola e uma corda. É exemplo aleatório, tá? Gente, vocês têm que olhar nos elementos as duas coisas, perturbação das moléculas e a energia. Se a perturbação e a energia estiverem juntas, na mesma direção e sentido, é longitudinal. Se a perturbação e a energia estiverem perpendiculares, transversal. Tudo bem? Espero sim. Gente, dá um minutinho pra vocês que eu vou pegar uma água lá, tá? Vai copiando aí.
E aí, gente? Terminaram de copiar? Sim? Bom, vou apagar então, tá bom? Bom, agora que vocês sabem, vocês entenderam essa parte mais teórica, por assim dizer, eu vou representar o que nós chamamos na física de onda periódica aqui para vocês. Bom, vamos lá. Uma onda periódica, como o nome diz, é uma onda que possui um período, tá bom? Antes da gente falar de período e frequência, vamos falar da cara dessa onda. Como que ela é? Bom, ela vai ser representada assim, ó. Eu vou colocar dois eixos só de orientação aqui, tá? Vou colocar o eixo Y em metros e o eixo X em metros, tá? Ó, colocar a onda assim, ó. Isso é uma onda periódica, é a carinha de uma onda periódica. O que que eu tenho que saber olhando para a minha onda periódica? Alguns elementos, por exemplo, o ponto mais alto e o ponto mais baixo de uma onda. Tem nomes. O ponto mais alto é a crista da onda e o ponto mais baixo é o vale da onda. Tá bom? Outra característica que eu devo saber. Ó, esse tamanho. Tá vendo que nos meus eixos X e Y tá tudo em metros? Então são tamanhos, tá bom? Esse tamanho é o A, esse aqui é o mesmo tamanho A. Quem é A? A é chamada de amplitude da onda. É o quanto ela sobe ou quanto ela desce oscilando, tá bom? Bom, agora olhando para isso, alguém consegue me dizer quantas ondas eu tenho aí? Olhando, quantas ondas tem? Gabriela, acho que é uma. E aí? Quantas? Acho que uma também. Bom, vamos contar então. A onda começa aqui, certo? Nesse ponto. Então vamos lá, ó. Teve uma crista, né? Oscilou lá em cima, bateu o ponto mais alto. Aqui vai começar a descer. Bateu o ponto mais baixo, ó. Subiu. E aqui eu ia começar um ciclo de novo, né? Mais uma vez ia fazer a mesma coisa. Então, eu tenho uma onda mais uma. Eu tenho duas ondas aqui. Duas. Começa aqui e termina aqui. Começa aqui e termina aqui. E por aí vai. Então aqui, ó, eu tenho um tamanho dela. Este tamanho a gente chama de lambda. Lambda é uma letra grega que significa comprimento. Comprimento de onda. É realmente comprimento da onda. Tem ondas que são mais alongadas, tem ondas que são menores, mais achatadas. Então, o lambda é o comprimento de onda. Tudo bem, gente? Com lambda, os elementos lambda, a crista, sim? Bom, beleza. Agora que vocês entenderam isso, vamos entender o conceito de frequência. Isso vale para qualquer parte da física, não só para ondulatória, tá? Frequência a gente chama de F, minúsculo, bom?
Bom, vou tentar dar um exemplo palpável. A frequência com que você faz refeições ao dia. Veja, você come de manhã, na hora do almoço e à noite, vamos supor, tá? 3 vezes em um dia. Essa é a sua frequência de refeições. Quantas vezes toma banho ao dia? 2. Uma de manhã e uma à noite, por exemplo. Então eu tomo banho 2 vezes ao dia. Então essa é a sua frequência de idas ao banho. Você vai ao colégio, né? 5 vezes por semana, 5 vezes em 7 dias. Essa é a sua frequência de idas ao colégio. 5 em 7. Veja que não dá para falar de frequência sem falar do tempo. É o número de ações, frequência é o número de coisas que você realiza dentro de um determinado intervalo de tempo. Ok? Só que veja, você toma banho 2 vezes ao dia. Você almoça 3 vezes ao dia. Você vai 5 vezes em 7 dias no colégio. Perceba, os tempos eles são sempre os mesmos. O seu número de idas ao colégio é de 5 vezes em 7 dias todas as semanas. Então são sempre 7 dias. Toma banho 2 vezes por dia, todos os dias, 24 horas. Então o tempo, ele é um tempo que está se repetindo. E esse tempo que se repete vai ter um nome, vai ser chamado de período. Então, quantas ondas a gente quer analisar? Quantas oscilações? Porque o nosso número de coisas vai virar o quê? Número de oscilações, que é o que me interessa na onda, né? Número de oscilações num determinado tempo repetitivo. Período a gente chama de T maiúsculo. Eu quero saber qual é o tempo de uma oscilação, então é uma oscilação sobre o período. Frequência é 1 sobre T. Pera. Então, se frequência é o número de oscilações que eu faço dentro de um período, o período é o inverso. É o tempo para que ocorra uma oscilação, né? Então, é tempo para que ocorra uma oscilação. Perceba, é só inverter aqui, né? O T vai multiplicando e o F dividindo, a equação fica período igual a 1 sobre a frequência. Olha lá. Unidades de medida. Unidade de medida de período, que é tempo, já sabe que é segundos. Então a frequência, ela vai ser dada 1 sobre segundo. Para você não falar 1 sobre segundo toda hora, você vai chamar isso aqui de hertz. Ou Hz, né? Tudo bem? Portanto, unidade no Sistema Internacional de Frequência, hertz, Hz. Beleza? Só que existe uma outra unidade também, que é o RPM. Rotações por minuto. Então, eu vou colocar aqui, ó, RPM. É outra unidade de frequência. Significa rotações por minuto. Então, seriam as oscilações da minha onda por minuto, né? Então, você tem que saber transformar Hertz para RPM e RPM para Hertz. Tudo bem? Deixa eu ver se na material de vocês tem uma tabelinha. Eu não lembro de cabeça. Se no material de vocês tem uma tabelinha. Vamos ver. Vamos ver. Se tiverem com a apostila aí, deem uma olhada, viu, gente? Eu odeio isso aqui, cara. Fica descendo. Vamos ver, ó. Acho que não vai ter, viu, gente? Não, não vai ter.
Não vai ter, mas não tem problema. Eu ponho aqui para vocês, tá? Você complemente seu material com isso aqui que eu vou colocar. Presta atenção. Você sabe que o Hertz, que é esse cara, é uma oscilação num período. Então, um período é o tempo de uma oscilação. Aqui é por minuto. Tá vendo? Minuto. Minutos são 60 segundos. Aqui é 1 sobre 1 segundo. Então, o que você pode fazer? Bom, se aqui é por 60 segundos, eu sei que 1 minuto equivale a 60 segundos. Período é 1 sobre 1 segundo que dá Hertz, né? Então, 1 segundo, x. Seu x vai ser 1 sobre 60. Só que esse 1 segundo representa quem? Meu Hertz, meu Hz, certo? Então, 1 RPM equivale a 60 Hz. Tudo bem? Então, você pode usar essa conversãozinha sempre, tá bom? Bom, até aqui, tudo bem? Legal. Não acabou isso aqui ainda, tá? Vocês precisam ver a velocidade de uma onda periódica. Mas a gente está sem tempo hoje, então não vai dar para ver hoje, tá bom? Não precisa fazer lição de casa ainda. Eu postei lá. Não, minto. O que eu postei, faça. Tá? Eu não postei nada disso aqui, dessa parte, só da primeira parte. Que é bem simples, bem tranquilinho. Você vai estabelecer os conceitos aí, tá bom? Então, abram as câmeras. Vou fazer a nossa chamada. Vamos lá. Beatriz Abreu. Beatriz Abreu não se encontra. Davi Augusto. Aqui. Eu não consegui te ver na câmera, mas tudo bem. Emily. Não está. Gabriela Barbosa. Pode sim, Gabi. A ideal é que seja câmera, né, gente? É recomendação. Se tem câmera, é pra Oi, abrir. Hein? professor. Tudo bem, Gabi. Giovana Grazielli. Giovana Grazielli. Certo. Guilherme Laroca tá aí. Isaac tá aqui, tô vendo já. Boa. Isabelle Salles tá ali. Isabela Coelho. Isabela Coelho. Senhorita Isabela. Não se encontra, né? Isabelle Alves. Também não. Karine. Tudo bem, Marina? Não está. Nicole. Não está. Paulo. Tô aqui, professor. Pedro Davi. Tô aqui. Pedro Matoso. Não está. Cauã. Não está. Vitor Julião. Tô aqui, professor. Beleza. Pessoas, então é isso. Obrigado pela atenção de vocês. A gente se vê agora só na segunda-feira da semana que vem. Façam a lição de casa, por favor. Tá bom? Beijão e até mais, gente.